Olá pessoal, estamos aqui em mais uma live do Parlamento Aberto, diretamente do nosso perfil do Instagram. É isso aí, o Parlamento Aberto, que é um programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, voltado à transparência, voltado à participação popular. Então hoje nossa live aqui, que essa é a 30ª live, será o 30º vídeo nosso. E vai ser com o vereador Pedro Kawai, que também é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Vamos falar aqui sobre a criatividade dos vereadores durante essa pandemia para refazer, né, a forma de trabalho. O vereador que costuma ter um trabalho sempre muito contato com as pessoas. Estou aqui já chamando o Pedro Kawai, chegou aqui já. Então os vereadores têm muito contato com as pessoas e tudo Tá mais. travando, João. Não consegue entrar minha imagem. Realmente, ó, tô escutando, mas eu não te vejo. Eita, nós não, Eric. Que coisa, viu, Kawai? O que a gente pode Parece fazer, hein? brincadeira. É, eu vou tentar entrar pelo. O duro que o meu computador não tem câmera, cara. Eu vou tentar entrar pelo notebook lá pela rede. Me Então, dá mas eu 5 acho que minutos. pelo notebook eu acho que não dá para participar. Ah, tá. Não tem nenhum lugar da câmara aí que esteja pegando bem seu Wi-Fi aí para poder. Eu tô aqui com o Joãozinho aqui. Vamos ver, Joãozinho, não tem um lugar que pega bem o Wi-Fi aqui na câmera, João? Pra salvar nós? Já ligou aí? Vou ligar no Wi-Fi do plenário, o Eric. Vamos lá, vamos ver. Falou, já acesso já, peraí. Beleza. Pessoal, estamos tendo um probleminha técnico aí para o vereador Pedro Kawai poder entrar na nossa live. Isso é normal acontecer, viu? Já aconteceu várias vezes. A gente briga até o fim aqui para conseguir fazer a live e temos aqui uma pauta para poder conversar com o vereador. Tem vários assuntos importantes aí sobre a forma de trabalho, né? Como eu estava falando no início, os vereadores são muito sempre corpo a corpo, né? Com os eleitores, está sempre indo nos bairros, sempre indo nos eventos. Então, com a pandemia, ela acabou tirando, né, isso daí em termos desse trabalho que o vereador faz, né? Então, aí o que acontece é que eles precisam se reinventar. E o vereador Pedro Kawai é um desses vereadores que aí buscaram se reinventar durante essa pandemia, está também fazendo lives no seu canal lá no Facebook. Infelizmente, nós estamos tendo esse probleminha aqui, mas daqui a pouquinho a gente já vai tentar aqui com ele. Ele está vendo um Wi-Fi lá aqui na Câmara que esteja funcionando melhor lá, às vezes por conta do prédio, né? São 2 prédios lá, mas aonde ele fica, que é no prédio principal, muitas vezes, dependendo do lugar onde está, o Wi-Fi não funciona muito bem, então acaba tendo essas dificuldades aí para poder fazer a live. Mas estamos aqui esperando que dê tudo certo e acredito que vai dar daqui a pouquinho. Ele está lá sendo bem orientado com a equipe técnica da Câmara para poder fazer a, fazer a live, pegar o Wi-Fi, vai dar tudo certo. Tenhamos um pouquinho só de paciência que a coisa já engrena. O pessoal que está aí, está me ouvindo bem? Tudo bem? Está me vendo bem? Como que é? Não está travando? Lembrando, ó, que hoje Piracicaba confirmou mais um óbito, né, pelo coronavírus. Né? Infelizmente, aí continua tendo a situação da pandemia num estágio ainda que, por exemplo, hoje teve, em termos de confirmados, foram 7, né, perto do que foi. Que bom, Petit Costuras Criativas, que é a Luana, é isso, né? Que bom, que bom. Que bom que tá bom o som aí. Então, a gente vai aguardando aqui para ver. Daqui a pouquinho o vereador já entra aí para falar com a gente. Estamos aqui no ar.
esperando que dê certo lá o Wi-Fi. Vamos lá. Agora vai, hein? Vamos lá. Não vai dar. Eita. Eita, nós travou de novo. Engraçado, Eric, que eu faço o teste da câmera sem conectar, dá. Que coisa, meu. Nossa, Hora que passa... que chato. Mas o pessoal não ouve, Eric? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Se o pessoal estiver ouvindo, a gente vai sem imagem mesmo. Vamos sem imagem? Vamos. Por mim, tudo bem pra você. Então vamos. Então aqui, nossa live, nós vamos começar aqui. Nós estamos com esse problema, infelizmente, da imagem do vereador que não está aparecendo. Estamos com o vereador Pedro Kawai nesse momento, ele está nos ouvindo. O pessoal também aí deve... só dar um toque. Tá? A Daniela Caroba falou aqui que está ouvindo, então seguimos aqui. Vereador, a gente sempre começa a nossa live falando sobre a situação do coronavírus em Piracicaba, né? Hoje a prefeitura divulgou mais um óbito, né? Uma senhora de 73 anos que estava internada no hospital regional. Então agora são 24 óbitos pelo coronavírus em Piracicaba e também foram 7 novos casos positivados. Chegamos então a 498 casos confirmados em Piracicaba. Lembrando que dentro daquele sistema inteligente de monitoramento que o governo do estado desenvolve, está fazendo em todo o estado, Piracicaba apresenta um baixo nível de isolamento, em torno de 40%, conforme que foi registrado ontem, né? Porque o sistema ele registra de um dia para o outro. Então, a gente continua com um isolamento baixo. Mas a novidade, né? Eu sempre começo essa live, vereador, trazendo um pouco de informações para a gente poder situar como estamos, né? Em relação à pandemia em Piracicaba e no estado principalmente. O governador João Dória, ele apresentou nesta quarta-feira o Plano São Paulo para a reabertura de alguns setores da economia durante a quarentena de enfrentamento ao coronavírus. Lembrando assim, a quarentena ela continua, né? Ela tinha data até 30 de maio e ela vai continuar a partir de 1º de junho, né? Só que ela vai continuar com algumas restrições, né? Desculpa, até o dia 31 de maio e a partir do 1º de junho ela continua, mas com algumas restrições. Então, assim, está mantida a quarentena, mas com uma retomada de algumas atividades econômicas do estado de São Paulo. E aí, as normas do estado, né, eles autorizam prefeitos das cidades, né, a conduzir e fiscalizar a flexibilização de setores segundo as características locais. Tá? O estado ele foi dividido em todas, né, ele é dividido em toda a sua DRS, que são os Departamentos Regionais de Saúde, e cada um recebeu uma classificação. Piracicaba está com uma classificação laranja, né? Existe a vermelha, que é a pior, a laranja, que ela permite que a cidade abra alguns comércios. Tá? Então eu vou falar aqui para vocês quais são os comércios, mas com restrição que vão abrir. O comércio de rua, os shoppings, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias. Como que é essa abertura? Uma abertura com... o espaço ele tem que ter apenas até 20% de sua capacidade, tá? Ele não pode exacerbar de 20% da capacidade ali de lotação do ambiente e também ter horários definidos e menores que o horário do expediente normal. Então, a tendência é que as atividades comerciais elas começam a ser mais liberadas, mas vale ressaltar, o próprio governador falou disso durante a entrevista coletiva, que é o seguinte, isso está posto, mas dependendo da curva, do nível de contaminação, pode ser que a cidade volte a ter uma quarentena mais restrita. Bom, isso é a novidade do dia, foi amplamente divulgado em vários sites, em várias, na televisão, enfim, saiu a própria coletiva do governador do estado, João Dória, teve uma ampla repercussão, e, enfim, é o que temos aí de novidade, né, em termos da pandemia. Agora, gostaria de falar com o vereador Pedro Kawai,
que também é vice-presidente da Câmara de Vereadores, então está lá na mesa, está tendo que ter essas decisões aí que são, que colocam a Câmara em um outro ritmo de trabalho. Queria perguntar, eu ia falar senhor, mas o Pedro Kawai, ele é tão tranquilão que a gente chama de você, né, Pedro? Então eu vou chamar de você, porque o Pedro, a gente tem um carinho muito grande por ele lá, considero ele uns amigos que eu fiz dentro da Câmara. Aí eu pergunto para você, vereador, como que está o dia a dia no gabinete com essas medidas aí, todos esses cuidados recomendados para evitar a contaminação? Boa tarde, Eric. Primeiro, desculpa, né? Desculpa aí desse imprevisto por conta da imagem. Espero que pelo menos o som esteja indo bem. Tá ótimo, o som tá ótimo. Mas assim, primeiro a gente tem que lembrar que isso é um problema mundial e que Piracicaba e o Brasil, São Paulo, não ia ficar de fora, né? Então o dia a dia nosso vai ter que se adaptar, nesses últimos meses aí de adaptação para poder continuar atendendo, continuar trabalhando e poder dar sequência à nossa vida, porque veja só, isso mudou a vida de todo mundo. E nós em Piracicaba não íamos ficar de fora disso. Com relação ao meu gabinete, nós estamos trabalhando em 90% em home office. A equipe fica em casa e a gente conversa online todos os dias praticamente. Eu até peguei no pé deles essa semana, eu falei que não adianta achar que não está comigo pessoalmente, mas que eu vou infernizar a vida deles o tempo todo. Porque Piracicaba, você bem disse, eu sou da mesa diretora, sou vice-presidente, é uma responsabilidade muito grande estar à frente de um parlamento tão importante como é o de Piracicaba, né? Ajudar o Gilmar, ajudar o Relinho e o Vagnão, ajudar os 23, na verdade, ajudar os 23 vereadores a tocar a casa, porque Piracicaba depende da Câmara para aprovação de projetos importantes, como, por exemplo, durante toda essa pandemia, muitos recursos do governo federal, estadual, estão chegando e precisam de aprovação da Câmara para poder estar acontecendo. Né? A construção de vários PSFs, a construção das bases da Polícia Militar, então só para citar alguns dos exemplos que a Câmara precisa estar presente para poder estar fazendo com que a cidade continue andando, porque não é só o Covid, Piracicaba ainda tem a sua segurança, o seu meio ambiente, tem tudo para ficar trabalhando. Então, a nossa equipe, a 90% de home office, eu estou aqui todo dia, toda parte da manhã, eu estou presente no gabinete, porque depende de alguma assinatura, depende de algum receber algum documento, por conta de ser gestor da casa. Então, a gente faz esse trabalho dessa maneira. Mas é uma maneira totalmente diferente, e nós estamos nos adaptando, e como desde o primeiro dia que eu pisei aqui na Câmara, é uma adaptação, cada dia é uma coisa nova. E, com certeza, essa pandemia, esse sistema de trabalho diferente também é uma novidade e a gente está se adaptando numa boa. E só para não esquecer, pode chamar de você mesmo, fica de boa. A gente é amigo faz tempo mesmo, e até melhor você, para quebrar um pouco essa formalidade aí, que não precisa nem me chamar de vereador, viu, Eric? Fica à vontade aí, à disposição aí. Legal, o Pedro é um dos vereadores lá que tem muito contato com todos os servidores, ele é um cara muito acessível. Então a gente tem essa intimidade mesmo e conversa sempre ali, até no refeitório, né, Pedro, né, vereador? A gente conversa bastante. Até tô com saudade um pouco daquele clima de refeitório, para a gente poder trocar aquela 15 minutos de conversa sobre política, né? Infelizmente a pandemia tirou isso da gente, né? É política, é futebol, é falar mal da vida dos outros, é uma grande família aqui, né, Eric? Às vezes as pessoas que não convivem diariamente com a Câmara, às vezes não imaginam o quanto essa relação é saudável. Nós temos, e eu falo sempre, nós temos vários servidores, são quase 300 servidores aqui na casa, entre terceirizados, comissionados, vereadores, efetivos, e tem pessoas dos mais diferentes níveis sociais, das maiores faixas de renda e de educação, de formação. E isso se transforma, como você falou agora há pouco, no refeitório, um ponto de encontro de todas essas pontas, né? E lá aqui todo mundo é igual, todo mundo é tratado, eu vejo dessa maneira, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo igual. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Câmara, o vereador Longato, que ele o que mais tempo tem de casa,
Uma das primeiras conversas que eu tive com ele falou assim para mim: Pedro, não adianta ter 10 mil votos, não adianta ter 2 mil votos. Aqui todo mundo vale um voto. Ou seja, o plenário vale um voto. E essa realidade eu levo para o dia a dia da Câmara. Eu não sou mais do que ninguém aqui dentro. Eu acho que eu estou aqui para trabalhar. Eu ocupo um cargo de extrema responsabilidade, mas assim, você também tem um cargo de extrema responsabilidade, porque se você divulgar alguma coisa ou de alguma maneira que não seja linkada com a maneira de pensar da Câmara, com certeza isso vai refletir em todo mundo, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consciência que todo mundo é igual. Cada um dentro da sua responsabilidade, cada um dentro da sua competência e cada um dentro da sua... para que foi escolhido, então tem que ser, não tem ninguém é mais que ninguém aqui. E o papo do refeitório é importante, porque você passa a conhecer realidades diferentes, você passa a conhecer opiniões diferentes, e o gestor, no meu caso, o gestor ele tem que entender isso. Hoje em dia, a gente não pode mais levar em consideração aquilo que eu tinha de visão do gestor público, como eu tinha em 2004, na minha primeira campanha, e é totalmente diferente do que eu enfrentei 8, 12, vou enfrentar em 20. Então, cada ano é uma maneira diferente. A sociedade, ela é mutante, ela está sempre se transformando, e se o gestor público e as pessoas que fazem a sua administração não tiver esse contato, essa absorção de mudanças, de maneira de pensar, ele fica para trás, ele fica obsoleto e até certo ponto até ele vai ser deixado de lado, porque ele não vai estar acompanhando a realidade da sociedade. Então esses papos de refeitório não só dá saudade pela amizade, mas também dá saudade do crescimento e do desenvolvimento nosso no dia a dia como agente público. Agora, vereador, durante esse período da quarentena, né, você visitou a unidade do pronto atendimento lá da Vila Cristina, que foi inaugurada pela prefeitura aí até de forma bem antecipada por conta da situação da saúde, né? Também você foi lá no terminal do Piracicamirim, foi na quadra lá do Tupi, ou seja, os serviços não pararam, né? Assim, a atividade do vereador, mas como que foram os cuidados nessas visitas, como que tem sido nessas necessidades de ir nos locais, né? Porque eu falo assim, as pessoas que estão trabalhando no home office, estão isoladas em casa, né? Na hora de ir no supermercado, vai com muito mais cuidado. Como que foi para você nesse período, nessas necessidades de visitas aí que o mandato exige, né? Olha, Eric, foi bem, na verdade, uma preocupação muito grande na questão da saúde mesmo, né? Porque, veja só, as obras públicas, elas continuam. E as obras públicas, elas precisam da fiscalização não só dos engenheiros, não só dos responsáveis do executivo, mas também de nós, vereadores. Eu acho que a grande preocupação do vereador é a gestão dos recursos públicos. E não adianta a gente ficar aqui dentro do gabinete ou dentro do plenário só vendo papel e só vendo números, onde está sendo investido. Eu acho que a visita em loco ela é fundamental para você entender e poder cobrar ou poder acompanhar, de fato, o uso do recurso público. Essas visitas que eu sempre faço, desde o meu primeiro dia do mandato, eu sempre fiz isso, eu sempre acompanhei a obra de perto. Né? Afinal de contas, eu também venho eu não sou um especialista em obras, eu não sou nenhum engenheiro, mas a gente tem uma vivência dentro de obras por conta da vida particular que a gente teve até antes de chegar aqui na Câmara. E a preocupação é a mesma de todo mundo, que tem que sair de casa. Quando você tem que sair, usar máscara, quando sai, você lavar a mão, a hora que chega de volta, lavar a mão, lavar o rosto, álcool gel, a hora que sai do carro, a hora que volta para o carro, manter a distância de 2 metros, né? Repetindo, usando máscara. Eu não preciso ficar pondo a mão em tudo que eu estou, em cada canto que eu estou, então basta um olhar, basta prestar atenção, a conversa com os engenheiros, a conversa com os mestres de obras. E a gente teve uma preocupação muito grande por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, a máscara, o álcool gel e lavar a mão com água e sabão foram as grandes preocupações. E manter a distância, né? Eu acho que o pessoal fala muito no dia a dia do Covid, hoje, durante essa pandemia, a gente fala muito, mas não se fala mais de morte por coração, não se fala mais em morte de câncer, tudo isso continua. Da mesma maneira, a gente tem que tomar esses cuidados também com o Covid. Então, tudo aumentou, tudo mudou.
né? Agora, se eu tenho que fazer a fiscalização de uma obra, se eu tenho que fazer uma visita em uma obra, eu tenho que tomar os cuidados que o momento exige. Eu não vou deixar de fazer uma fiscalização de uma obra porque está numa época de pandemia que eu tenho que fazer. A minha equipe está protegida. A minha equipe está na casa dela, a minha equipe está em home office, ou às vezes um ou outro vem aqui no gabinete para fazer um despacho, fazer algum documento, né, acompanhar o trâmite de algum documento. Mas eu tô sempre, chego em casa, a mesma coisa. Quando eu já não entro de sapato dentro de casa, eu já vou direto para a área de serviço, já tenho uma troca de roupa lá, que daí essa roupa que eu usei na rua já fica lá fora de casa, já vou direto para o banho, para que eu tenha minha esposa, tenho minha filha que tem que preocupar também com isso, de não levar nada para casa. Tenho evitado visitar meus pais. Então, assim, são coisas que a gente tem que se prevenir e não pode deixar o trabalho de lado. E como você falou, com relação ao Vila Cristina, ele foi antecipado para 3 meses antes da sua inauguração, por conta até do corona, né? Por conta do Covid. Era uma preocupação do prefeito, do secretário Pedro Mello, e da equipe que está fazendo, a doutora Flávia, que está fazendo o combate ao Covid aqui na cidade, de poder ter mais um espaço disponível se a pandemia perdesse o controle aqui no município. Mas graças ao belo trabalho da Secretaria de Saúde, isso está bem controlado aqui no município, apesar dos números estarem aumentando, mas a gente sabe que está bem controlado, está bem organizado, e com essa antecipação, com esse controle, pode até liberar para não ser do Covid, ficou só no Piracicamirim, no regional, por enquanto. Perfeito. Pessoal que está entrando aí na live, que não pegou no começo, a gente está conversando com o vereador Pedro Kawai, tivemos um problema de conexão, então ele não está aparecendo, mas como o áudio dele está aparecendo, a gente está fazendo essa entrevista. Depois, esse vídeo, que vai ser um áudio, na verdade, vai como podcast ali para o nosso canal no YouTube, da Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, e também amanhã vai ter uma matéria também sobre aqui essa live com o vereador Pedro Kawai. Eu sei o que aconteceu, velho. Eu sei o que aconteceu. Quando o cara é muito feio, não adianta aparecer a imagem. Entendeu? Tem que ficar só no áudio mesmo, podcast. Imagina, vereador. E aí, é uma novidade. Quem sabe não estamos criando um podcast do Parlamento Aberto. Então, né? Podcast, realmente, porque vamos lá, vamos fazer com podcast. Do limão a gente faz limonada. E tenho certeza que do conteúdo aqui, o que importa é o conteúdo, e vai ter muita coisa para ser repercutida. No último dia 19, vereador, o senhor participou lá também você participou da reunião com a Artesp, né? Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo. E até antes, numa outra live que a gente estava tentando fazer, a Cris Witt estava aqui, né? E ela fez uma brincadeira, ela falou: aqui em Santana a internet está pegando bem, né? Brincando com a gente aqui. E nessa reunião do 19 lá, a Artesp decidiu rever o pedágio ali, que seria no quilômetro 180, lá da rodovia 308, que é Hermínio Petrin, né, que liga Piracicaba à Charqueada, que iria dificultar ali para aquela comunidade, tanto de Santana quanto de Santa Olímpia, né? E só que assim, eu acho que essa revisão da Artesp é uma amostra do que a Câmara tem feito, né, tem trabalhado durante esse período. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise, né? A gente falou agora há pouco sobre as visitas, que são importantes, mas como que essa análise entre atuação virtual e presencial, dá para fazer uma reunião virtual que tem o mesmo peso político que uma reunião presencial? Tem, né, Eric? É aquilo que nós acabamos de falar sobre isso, né? É uma questão de adaptação e de novos tempos, né? Por exemplo, essa questão do Santana, Santa Olímpia, do pedágio, ficou muito evidente isso. Porque, veja só, logo que foi anunciada a alteração, porque essa praça de pedágio, na apresentação do projeto lá em Rio Claro, ano passado, não ia prejudicar Santana e Santa Olímpia, e também não ia prejudicar Santa Luzia, que é de Charqueada. Não sei por que cargas d'água, segundo o Artesp, foi um estudo técnico, eles mudaram de lugar e isso vai prejudicar muito Santana e Santa Olímpia. Foi daí que a Câmara de Vereadores se mobilizou para pressionar a Artesp, e aí a gente tem que também dar um crédito não só para a Câmara de Vereadores, mas para o deputado Roberto Moraes também, que se unimos forças para fazer esse questionamento. E deu coincidiu tanto, que na semana que nós marcamos a reunião na Artesp, entrou o isolamento social. Foi bem naquela semana.
que tinha agendado. Também. Né? Então, e nisso nós tivemos que esperar, e continuamos cobrando, exigindo da Artesp novos estudos, e quando foi agendada uma reunião como não tinha como fazer essa reunião presencial, optou-se pela reunião virtual, né? Pela reunião online, pela mídia. E o que foi importante? Diversos vereadores de Piracicaba participaram, o deputado Roberto Moraes participou, os vereadores de Charqueada, 2 vereadores de Charqueada participaram também dessa conversa. Então, isso deu peso sim, né? Então, quer dizer, não é a maneira de fazer a reunião, eu acho que não importa a maneira de fazer a reunião, o que importa é o resultado das conversas, independente da ferramenta que a gente use. Né? Tudo que nós estamos conversando aqui agora, se fosse uma reunião deliberativa de trabalho, ou de alguma deliberação mais contundente, ela vai ficar registrada, ela está gravada, né? E isso vai ser usado como palavra, como documento. Né? Eu não posso falar assim, não, você não falou. Não, está gravado, está registrado o que você falou. Então, e tanto é que ela teve um peso importante, né, que a Artesp, pelo menos, vai estudar a sugestão que nós fizemos, que é de volta naquele ponto onde não afete Santana e Santo Olímpio. Qual que é o grande problema? Além de pagar o pedágio, por mais que tenha desconto, planos de tarifa gradativamente, baixando gradativamente, de acordo com o uso, tem também a questão do desvio do fluxo de trânsito, que é passar por dentro de Santana e Santo Olímpio. A gente sabe o bairro histórico, a condição das vias que tem lá, isso vai ser muito prejudicial, e nós estamos em cima, nós vamos ficar marcando marcação cerrada em cima da Artesp para que isso não aconteça, que mantenha esse estudo novo, que seja transferido para esse novo local. E também, é claro, a gente tem que pensar que Santa Luzia, lá que é um bairro rural de Charqueada, também não se prejudique. Não é porque nós vamos ajudar Santana e Santo Olímpio, nós vamos prejudicar o nosso vizinho Santa Luzia, né, que é de Charqueada. Mas essa reunião virtual, ela foi importantíssima, não só pela deliberação que foi dada, que é o compromisso da Artesp com o novo estudo, mas para mostrar que quando a gente pode usar de outras ferramentas, a gente deve usá-las para não deixar aquilo que eu estava falando agora há pouco. O processo legislativo, as deliberações do poder público, elas continuam. Então, nós temos que usar as diversas ferramentas que nós temos para poder estar fazendo com que isso aconteça. Foram pelo menos 10 vereadores que participaram, mais o deputado, ou seja, foi uma reunião que teve um peso político muito forte e com certeza mostra que a reunião em si, né, independente como ela seja, né, a gente costuma pensar, né, por exemplo, nas reuniões ordinárias, é quando você tem o calor da reunião, porque isso é que nem não sei se a comparação é boa, mas é um jogo, né? Você vai no jogo de futebol, quando você assiste pela TV é uma coisa, quando você vê lá dentro é outra, né? E eu acho que... Opa! Pessoal, o vereador acabou saindo aqui, eu acho que deve ter algum problema. Vamos aqui tentar chamar novamente. Nós tivemos um problema na parte técnica hoje aqui, gente. Infelizmente, vereador? Oi, tô aqui, tô ouvindo. Voltou? Voltou. Você percebeu que caiu um pouco, né? Eu estava dizendo que as reuniões, né? A gente fala da questão presencial porque é que nem um jogo de futebol, né? Você que gosta de futebol também, Pedro, a diferença de você assistir pela TV e a diferença de você estar num campo, a gente sabe qual que é, né? E na reunião política tem um pouco isso também, né? Daquele calor. Mas eu acho que essa reunião da Artesp prova realmente que dá para você ter a pressão, o peso político ali, né? Dentro do assunto, até quando você tem uma boa argumentação, como é o caso aí para rever a questão dos pedágios, né? Agora, falando em iniciativa e em novidade, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí no Facebook, você tem feito as lives. Queria saber de onde que surgiu essa ideia e como está sendo para você fazer esse trabalho aí, se tornando um entrevistador também, né? Tô aprendendo com você, viu, meu amigo? Tô aprendendo com você, ser entrevistador. Assim, na verdade surgiu na questão de a gente ter uma novidade, né? De ter uma interação, porque o vereador, ele é o político, ele que está mais próximo da população. É ele que está todo dia na rua, ele que está todo dia conversando com a população. Não que o deputado, ou o prefeito, ou o governador não façam isso,
mas é mais difícil para esses cargos do que para o cargo de vereador. E com essa pandemia, com esse isolamento, nós ficamos, pelo menos eu, que eu tinha uma rotina diária de atender pessoalmente os bairros, visitar pessoalmente os bairros, então me afastei um pouco disso por conta do isolamento. Não só porque me proteger, ou até as próprias pessoas, elas estão receosas de receber a gente em casa ou no bairro, enfim. Tanto é que você pode reparar que você falou agora há pouco do meu trabalho, eu estou fazendo trabalhos praticamente somente de obras e serviços públicos. Eu não estou tendo uma reunião de bairro. E não é porque eu não quero, é porque a população mesmo está se resguardando, as lideranças não podemos também reunir mais de que uma ou duas pessoas em ambientes fechados, enfim, né? E aí a ideia da live surgiu por conta disso, de trazer esse contato, esse convívio, essa conversa para a população. E aí a gente pensou, como é que nós vamos fazer? Nós vamos trazer primeiro, e foi um trabalho, viu, Eric, é bom ressaltar que é um trabalho de toda a equipe, foi uma ideia muito amadurecida dentro da equipe, que a gente tem conversado muito sobre isso dentro da minha equipe, que a gente tem que ter... Como é que a gente fazia para ter essa relação? Nós até tentamos, a Lu chegou, a Lu voltou. Ei, Lu, seja bem-vinda, Cris Vitti. E aí a gente escolheu essa questão da live. Quando surgiu a ideia da live, pensamos em fazer no final de tarde ou começo de noite. Mas estava no auge dos cantores sertanejos, estava todo aquele fomento, todo mundo queria assistir os famosões. Eu falei assim, eu não vou concorrer com esses caras que ninguém vai querer me assistir, né? Quem que vai querer conversar com um vereador de Piracicaba, sendo que está lá um astro pop? Então vamos fazer... Aí chegou nesse horário, às 3 da tarde. E graças a Deus está indo bem. Eu acho que aos poucos nós estamos trazendo temas que fazem ou enfrentamento, ou orientação da pandemia, novas opções de como viver esse dia a dia, e aos poucos nós estamos crescendo essa live. E, claro, aqui eu vou falar em primeira mão para você, para todo mundo que está nos acompanhando, a ideia, na realidade, é transformar isso num podcast. Por quê? A ideia é fazer com que esse entrevistado, depois que acabar esse problema da pandemia, nós recebemos esse entrevistado. Eu não sei se você já acompanhou, mas eu acompanho muito o Ivan Moré. Então ele tem um quadro, um podcast chamado Fala Moré. E ele conversa com essa pessoa e ele transforma não só uma conversa de vídeo, mas também depois ele joga só o áudio no podcast. A ideia surgiu mais ou menos nessa linha. E tá gostoso, cara, tá bacana, eu tô me sentindo super bem falando com as pessoas, conseguindo, e assim, o que é mais importante, da mesma maneira que nós dois estamos conversando hoje, uma maneira muito tranquila, muito popular, sem firula, sem muito conversa de técnica, é um papo popular para que a população consiga entender as diversas situações. E tá vindo sugestão, viu, Eric? Nós já estamos com 3 reuniões agendadas que foram todas sugestões da população aí que nos mandou. Inclusive você tem uma manhã agendada, né? Tem uma manhã que vai falar sobre as crianças, né? Nós vamos trabalhar, mais uma vez, porque a gente sempre trabalhou com criança e adolescente. A Raquel vai falar sobre trabalho com criança, né? Maratona de mãe. Ela tem no Instagram, e a gente trabalha muito, vai falar sobre como cuidar das crianças, como é o dia a dia das crianças, como a gente pode trabalhar com as crianças, porque, assim, a infância é fundamental na formação do cidadão. Na live anterior, eu também tive a oportunidade de conversar com o Ariel Rodrigues, ele é professor de educação física, e ele trabalha, nós falamos sobre como entreter as crianças, falamos muito a questão de brincadeiras antigas, como trabalhar elementos e objetos que nós temos em casa para poder trabalhar, entreter as crianças. E agora nós vamos continuar no tema da criança, que é com a Raquel, que a gente tem um trabalho muito bacana. Ela tem um site, tem uma página no Insta muito famoso, e eu acho que vai ser bacana para todo mundo, principalmente para as mamães e papais que estão em isolamento, conseguir ter um diferencial para as crianças, porque é o que vai formar o cidadão. A gente não pode deixar... Eu falo assim, ó, ontem eu estava numa live do Colégio Coque, e o professor falou uma coisa interessante, que a instituição da família estava degradada, ela estava mudada, ela está muito mudada. E agora, na minha opinião, a família hoje, com essa proximidade forçada que o isolamento está trazendo, então ela está fortalecendo a família. Então a gente tem que usar isso como fortalecimento da família e não como empecilho para a família. Então, quer dizer,
eu tô no meu dia a dia normal, eu não conseguia ficar, por exemplo, toda segunda e quinta noite na minha casa, entendeu? Agora eu fico. Por quê? Porque eu não tenho reunião de bairro, eu não tenho sessão no recesso parlamentar, eu não tenho reunião camarária, então eu tenho que aproveitar esse momento para estar com a minha família. Então eu vou fortalecer. Isso não pode transformar no empecilho de maneira alguma. De maneira alguma eu posso usar, que eu tenho que, pô, eu tô ficando todo dia com a minha filha, pô, eu tô ficando todo dia com a minha esposa. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que usar, do momento, eu tenho que trazer o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família. E esse é o momento. Então, se eu conseguir trazer para quem assiste as minhas lives um pouquinho desse sentimento que eu nutro, eu acho que vai ser fundamental para uma qualidade de vida para essas crianças que estão vindo aí, né? Um momento de leitura, um momento de brincadeira, um momento de assistir até uma televisão, de jantar junto, né? Quantas vezes, segunda e quinta, eu não consigo jantar com a minha filha, com a minha esposa, nós três juntos, agora nós estamos conseguindo. Então, é essa a grande motivação das lives. É eu ter o que eu sinto, o que eu penso, trazer pessoas que podem agregar algum conhecimento para mim e para quem acompanha. Legal. Então, ó, fica aqui divulgado amanhã, hein? 28, amanhã, que é quinta-feira, dia 28, às 15 horas, lá na fanpage do vereador Pedro Kawai, no Facebook, tá? A live especial Como a Rotina das Crianças Pode Ajudar Nesses Tempos em Casa. É com a Raquel Gozeto, que é educadora parental e idealizadora do Instagram Maratona Materna. Então aí fica divulgado, eu acho importante divulgar esse trabalho. E também é interessante, né, vereador? Porque quando eu vi que você havia divulgado essa questão das lives sobre crianças, de certa forma linka com o seu trabalho como vereador. Sempre esteve muito próximo à questão da educação, de fiscalização em creche, né, da educação infantil. Eu acho que também é uma forma de linkar com o trabalho de vereador que você já atua, né? Com certeza, eu tenho uma ligação muito grande com a infância, principalmente por ter participado do Conselho da Criança e Adolescente, né? Fui vice-presidente, eu fui conselheiro por muitos anos lá, na garantia de direitos, na construção das políticas públicas, e quando eu vim para a Câmara, daí eu fui, na primeira comissão que eu participei foi da Comissão de Educação, e aí ligou tudo, né? Ligou, porque eu acho que a educação é que faz com que o cidadão se transforme, e se eu transformar a criança, com certeza eu vou transformar o adulto, o adolescente e o adulto. Então, não é à toa que eu me dedico, participei ativamente do Plano Nacional Municipal de Educação, a construção dele aqui em Piracicaba, e a gente teve um papel importante na fiscalização da educação no município. E eu tive o prazer de acompanhar de perto nos últimos, até antes de ser vereador, durante mais de 10, 12 anos aí que eu estou na vida pública, acompanhando a questão da criança e adolescente muito próximo à educação. E assim, se a gente tiver um trabalho árduo na educação, continuar do jeito que está, eu acho que com certeza nós vamos melhorar bastante o dia a dia. Porque o cara que o cara que trabalha a educação, o cara que entende o respeito ao meio ambiente, a importância do meio ambiente para o seu futuro, tem também a questão do respeito ao próximo, do patrimônio público. Você vê, eu trabalhei na Estação da Paulista um tempo, e não só, até hoje, né, infelizmente, nós temos um problema com vandalismo. Se eu educar essa criança, que ele não pode, se ele não quebrar, ele vai continuar usando o brinquedo por mais tempo, ele também, quando ele crescer, ele não vai quebrar, ele não vai roubar, não vai brigar, não vai ter tantas confusões, né? Então, para mim, é fundamental isso. Trabalhar na educação da criança, acompanhar de perto a educação no município, do estado, para que o poder público faça o seu papel, que é dar educação de qualidade para as nossas crianças. Então, acho que isso é o meu, como posso dizer, é um dos pilares do meu mandato. Acho que a educação faz com que eu me esforce, me dedique. Eu fiquei 2 anos na Comissão de Saúde, e agora estou de volta na Comissão de Educação, e é um prazer muito grande poder participar e ter esse alicerce do meu mandato, que é a criança e adolescente. E assim, a criança e adolescente, ela tem todos os segmentos da política pública, elas estão ligadas à criança e adolescente. Se você quiser trabalhar a formação da criança através do esporte, através da cultura, através da saúde, através do meio ambiente, tudo está linkado, tudo a criança tem acesso.
tudo isso vai transformar o cidadão. Se eu der um saneamento básico, se eu der uma saúde de qualidade, né? Se eu der uma alimentação saudável, se eu der um meio ambiente bom para qualidade de ar, qualidade de arborização, tudo isso vai refletir na criança. Se eu der esporte, vai melhorar a saúde, vai melhorar a relação dela com as pessoas. Na Semana do Brincar, que é outra ação nossa aqui na Câmara, a gente trabalha muito a questão da criança e através do lúdico, ela entende os seus limites, ela aprende os seus limites, ela aprende a respeitar o próximo, ela aprende a vez dela de brincar, enfim, tudo isso faz com que o nosso mandato tenha papel importante na minha vida, principalmente. Vale também lembrar, eu acho que talvez você tenha esquecido, mas o trabalho que você faz de divulgação do Fundeca, né, do Fundo de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, né, que inclusive estamos aí no período de imposto de renda foi prorrogado esse ano aí por conta da pandemia, né? Então, pessoal, também eu acho que é importante divulgar esse trabalho aí que o senhor faz de divulgação do Fundeca, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também reverte em verbas para as entidades que trabalham com esse público, né? Verdade, bem lembrado. Eu esqueci de citar o Fundeca. O Fundeca é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela pode destinar parte do seu imposto de renda devido para projetos aprovados pelo Conselho da Criança e que são destinados ao uso para essas entidades. Porque todos nós sabemos que o poder público não consegue atender tudo. Ele não consegue trabalhar sozinho. Então nós temos em Piracicaba várias entidades que ajudam o poder público no atendimento na questão da criança e adolescente. Então veja só, eu tenho que pagar o imposto de renda todo ano. Todo ano eu pago o imposto de renda, esse imposto de renda vai para Brasília e depois ele volta como fundo de participação dos municípios. Então por que ao invés de eu pagar esse imposto de renda e ir lá para Brasília, depois ele voltar, porque eu não posso destinar 1%, que é da pessoa física e 3% da pessoa jurídica, eu não posso deixar, ao contrário, 1% da jurídica e 3% da física, eu não posso deixar aqui. E eu sei aonde está sendo usado, eu posso acompanhar. Olha, o Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente destinou tanto para a PAI, tanto para o Espaço Pipa, tanto para o CESAC, enfim. Todas as entidades estão uma transparência gigantesca, está lá no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, quais são as entidades, quais são os projetos que foram destinados os recursos, qual o valor dos recursos que foram destinados. Então eu sei que está aqui meu dinheiro, eu estou vendo que está sendo usado. E aqui não estou falando nada de corrupção, não estou falando nada de desvio, eu só estou falando que isso é uma maneira que encurta o caminho do uso do recurso público. De todo jeito eu tenho que pagar. Ah, mas eu tenho medo de cair na malha fina. Nem cai. É importante destacar o pessoal da Receita Federal aqui em Piracicaba, da delegacia, todo ano ajuda na divulgação da questão da malha fina. Que isso, o cidadão que cair na malha fina é porque ele teve algum erro de digitação, alguma incoerência, e não porque ele destinou para o Fundeca. Nós temos o Fundo Municipal de Idoso, que está prestes também a ser regulamentado. Então, quer dizer, todo mundo tem que pagar imposto de renda. Todo ano nós temos que pagar. Então, se você puder destinar essa parte, uma pequena parte do seu imposto, deixa aqui no município. Vamos usar isso aqui, vamos ajudar nossas crianças. Piracicaba, até o ano passado, se não me falha a memória, ele tinha um potencial de 11 milhões de reais de arrecadação do Fundeca. Arrecada por volta de 2,5. Então, por que isso? Então, vamos trabalhar. E esse é uma bandeira que eu carrego, que eu brigo por ela, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele tem que ficar aqui, nós temos que chegar, porque é inadmissível quando você tem 11 milhões de previsão de arrecadação, você arrecada 2, e sendo que nós tínhamos 4 ou 5 milhões de projetos aprovados, e aí você tem que diminuir o atendimento, da entidade tem que diminuir o atendimento, se adaptar ao recurso que ela arrecadou, porque ela não conseguiu arrecadar o total. Então, para a gente que é pessoa física, pessoa jurídica aí, vamos prestar atenção, aproveitar a oportunidade, né, que estendeu o prazo para doação, doação não, é destinação do imposto, que é muito importante para as entidades. Ainda mais agora, né, que provavelmente a Festa das Nações ela não vai ter o rendimento que teve todos os anos, por mais que ela faça, porque assim, as entidades elas têm grandes dificuldades financeiras no seu dia a dia. E qual que é a grande ferramenta da entidade que atende? E aí nós estamos falando de não só a entidade que estamos falando em todas no município.
você tem a grande ferramenta que é os fundos de recursos, né, a destinação de recursos, e nós temos também a Festa das Nações. E agora, com toda essa pandemia, por mais que tenha a Festa das Nações, por mais que ela aconteça, com certeza ela não vai ter o nível de presença, ela não vai ter a quantidade de pessoas que normalmente nós tínhamos por conta da realidade que nós estamos vivendo. Então, com certeza vai cair a arrecadação. Então, agora o fundo é mais importante ainda do que nunca para poder sustentar essas entidades aí no dia a dia do atendimento delas. Foi muito interessante você citar a Festa das Nações, porque também era a próxima pergunta que eu ia fazer. A Festa das Nações ela foi... Adivinhou, né? Foi remarcada para o dia 9 a 13 de setembro. Né? Seria em junho, acabou sendo remarcada por conta da pandemia. Ano passado atendeu 25 instituições, né? Então, assim, é uma entidade, é uma festa com um papel fundamental dentro do atendimento das entidades que acontece em Piracicaba. Lógico, você acabou de comentar sobre que isso vai, de qualquer forma, a pandemia vai impactar na arrecadação da Festa das Nações, não tenhamos dúvida. Mas aí eu queria uma análise um pouco mais profunda, já que você tem um contato muito forte com as entidades, inclusive trabalha como voluntário na Festa das Nações. Como que estão as entidades nesse momento? Porque muitos desses recursos já eram para ter entrado, né? Alguns desses recursos já eram para ter entrado nas entidades. E como você tem visto essa situação das entidades nesse momento? Olha, Eric, é uma situação delicada, né? Você vê, não só a questão da Festa das Nações, mas é todo um contexto. Porque, veja só, as empresas que doavam, que destinavam, também diminuíram a sua destinação. As pessoas físicas que faziam aquela contribuição mensal também diminuíram as suas contribuições. Teve muita gente que perdeu o emprego, não vai poder mais dar aquele 20, 30 reais por mês, 50 reais por mês. Então, e a Festa das Nações, como o grande fator de arrecadação das entidades, isso faz com que ela tenha, a entidade ela tenha uma grande perda. Por mais que ela tenha, o recurso ela viria em junho, agora vai vir em setembro, se vier em setembro ou outubro, então precisou, praticamente todas as entidades passaram a ter que refazer seu planejamento, reestruturar todos. Alguns estão conseguindo por conta dos projetos que já foram aprovados pelo Fundeca, por exemplo, ano passado, ou que tiveram emendas parlamentares, então todas elas estão se adaptando, se enquadrando na nova realidade financeira que o momento exige. Mas é uma situação muito delicada que as entidades estão passando e vão enfrentar, não só as entidades, né? Eu acho que o comércio vai enfrentar um problema delicado, todo mundo na parte econômica do Brasil todo vai estar afetada, mas as entidades já têm essa preocupação. Olha, outra coisa que também afetou, a gente está falando de Festa das Nações, está falando de dia a dia da entidade. Quantos jantares, quantas ações entre amigos, quantas rifas, quantas coisas deixaram de ser feitas durante esses 60 dias, né? Então, nós vamos fazer, por exemplo, o pessoal da Igreja dos Frades, da Igreja do GPA, está fazendo uma feijoada para viagem, para poder arrecadar dinheiro, para poder pagar suas despesas. Se vendia 200, vamos chutar um exemplo aí, quando eu vendo 100 para viagem, eu podia fazer um jantar com mesmo para 200, 300 pessoas. Entendeu? Então, assim, a questão vai muito além da Festa das Nações. A realidade das entidades é problemática. E o que é pior, temos também a questão de que muitas pessoas provavelmente vão procurar as entidades porque talvez elas tinham um plano particular, elas tinham um atendimento em clínicas particulares ou escolas particulares, e agora, com certeza, elas não vão ter a condição uma boa parte da população não vai ter essa condição e vai procurar ou o poder público ou as entidades para atender. Então, as entidades estão passando por um momento difícil. Então, quem puder, continue ajudando, continue colaborando para que isso não afete tanto o dia a dia das crianças e adolescentes das entidades. Aproveitar e antes que você fale, vou mandar um abraço para o André Bandeira. Eu vi que ele entrou aí. Mandar um abraço para o André Bandeira, nosso amigo vereador aí. Bacana. E também já participou das nossas lives aqui também. Lembrando, pessoal, que infelizmente por um problema técnico aí, o vereador Pedro Kawai não consegue aparecer aqui na nossa live, mas o áudio está
aparecendo. Aliás, está muito bom o áudio, continua muito bom. E a gente vai transformar esse vídeo em um podcast lá no nosso canal do YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então, a gente vai deixar lá, vai ter a matéria amanhã no site da Câmara, junto com essas informações muito importantes que ele está colocando aqui, sobretudo das entidades. A Piracicaba tem um trabalho muito grande das entidades que é realizado. São, né, por dados assim que eu me de fazer matéria, eu acho que chega a envolver quase 15 mil pessoas que são atendidas pelas entidades que recebem só da Festa das Nações. Então, é muita gente mesmo que é atendida. Então, é um trabalho muito importante, por isso que tem que ser defendido. Agora, vereador, amanhã acontece a primeira reunião aí virtual da Câmara, né? Reunião extraordinária. A Câmara, por conta da resolução aí da pandemia, definiu fazer estava fazendo até então presencial, até o dia 18, teve a última lá, a reunião extraordinária, e que inclusive, pouco depois, ali na quinta-feira, um vereador ali, Pedroso, acabou por trabalhar como médico, tendo assim ficou positivo na Covid-19, então agora a Câmara também, por conta dessa necessidade aí mais específica, mas por tudo que tem sido feito até agora para evitar o contágio, né? Qual que é a expectativa sua para a reunião de amanhã, desse novo formato? Já entendeu tudo certinho? Como que vai funcionar? Olha, Eric, primeiro é importante frisar que a questão da reunião online, né, reunião virtual, a equipe do CPD nosso está tentando faz tempo já fazer isso, desde quando iniciou essa questão das reuniões extraordinárias. O problema foi que nós não conseguimos uma plataforma que desse segurança para fazer essas reuniões. Você reunir 23 vereadores, cada um na sua casa ou no seu gabinete, cada internet de uma maneira, cada bairro de um jeito. Então isso que dificultou um pouquinho para nós aqui. Porque às vezes as pessoas acham, só porque o vereador ali Pedroso positivo é que fizeram isso. Não, não é isso, né? Vamos deixar bem claro isso. E também já aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o Ari. Graças a Deus ele está numa fase boa, está se recuperando bem, né? Nós fizemos informações bem positivas com relação à saúde dele. A expectativa é enorme. Eu acho que nós vamos ter um teste hoje às 19h30, né? Tomara que não tenha o sensor de homem feio, porque senão não vai aparecer ninguém nas imagens da sessão, né? E assim, a expectativa é enorme, porque para que a gente possa ter esse trabalho à distância, mas mesmo com a mesma qualidade, o mesmo que a cidade precisa, a mesma qualidade de discussão, a mesma qualidade de argumentação que os vereadores têm no dia a dia da casa. É aquilo que você falou agora há pouco, né? Não é a mesma coisa ao vivo e presencial do que o online, é um pouco mais frio, mas a qualidade da discussão ela não pode deixar, ela não pode perder, né? Então, eu acho que, vamos ver, eu acho que vai dar tudo certo. O pessoal, daqui a pouco, o Joãozinho já está aqui mexendo com a equipe dele, com o pessoal do CPD nosso, está trabalhando para que dê tudo certo. A expectativa é boa. E mais uma ação da Câmara com relação a novas plataformas, a nova maneira de agir, né? Piracicaba, ela é pioneira em tantas coisas e isso que me orgulha muito fazer parte desse parlamento. Nós temos aí projetos que foram, inclusive o Parlamento Aberto, né? Uma bandeira muito importante sua, uma ação muito importante sua, da Valéria e toda a equipe aí, que é referência a nível nacional, foi elogiado até no Congresso Nacional, a Tribuna Popular, a Escola Legislativa e tantas outras ações que a Câmara tem feito no dia a dia para aquilo que a gente falou, como é o tema da nossa conversa, atualizar, modernizar o dia a dia para que a gente consiga chegar cada vez mais perto da população. Então eu não posso ter hoje a reunião presencial, mas eu não deixo de ter a reunião, mas eu continuo com a mesma qualidade de discussão. Então a expectativa, eu acho que está gerando até uma ansiedade já, viu, Eric? Porque assim, a Câmara dos Deputados faz, a Assembleia Legislativa faz, a Câmara de Piracicaba também vai fazer. Vamos embora, vamos para cima, vamos ver. Eu tenho certeza que capacidade a nossa equipe tem e com certeza vai ser muito bem realizado. Bacana. Agora, só para deixar claro, né, gente, é importante esse esclarecimento aí que
que você colocou, Pedro, sobre as tentativas que foram feitas desde o início da pandemia, mas faltava essa plataforma foi conseguida nesses últimos dias, então aí agora a Câmara vai ter esse trabalho virtual aí, né? Então, que é muito importante. E sobre o Parlamento Aberto, fica aqui, né, vereador, que é claro que a gente consegue fazer, mas se não fosse o apoio da mesa diretora, não fosse o apoio do presidente, do vice-presidente, de todos os vereadores, nada seria possível, porque aqui a gente é só um instrumento, né, do serviço público para poder levar um trabalho de qualidade para a população que merece esse trabalho. Mas aqui eu agradeço, na verdade, o apoio que a mesa dá ao Parlamento Aberto. Aí comemoramos um ano, já teve inclusive um relatório que saiu do Observatório de Cidadão, muito bacana, já colocando as ações. Enfim, são várias, a gente pode, inclusive a gente está com uma live marcada com o pessoal do Observatório para falar sobre isso, mas então fica aqui meu agradecimento, na verdade, à Câmara pelo apoio, né? A mesa diretora pelo apoio. E agora... Mas, Eric, é assim, ó, questão do Parlamento Aberto é mais um exemplo de como nós somos uma família aqui dentro. Se não tivesse, não adianta nada a mesa diretora apoiar e ter a ideia, se não tiver ferramentas que executem essa ideia. Então, vocês são fundamentais para que isso aconteça. Então, a gente cria um conjunto e que faz com que essa casa cada dia mais se fortaleça e se transforme em referência em tudo que acontece. Não é para qualquer um ser a Câmara mais transparente do Brasil, não é para qualquer um. Verdade, você tem razão. Agora estamos aqui com 56 minutos e meio, tá terminando aqui a nossa live, que 1 hora aqui no Instagram fecha. Para já ir para os finalmente, qual que é a perspectiva depois dessa pandemia? O que você acha que vai ficar disso tudo que a gente está passando, vereador? Em termos de trabalho legislativo, que mudança a gente pode imaginar aí para os próximos anos? Eu acho que a questão legislativa, ela vai mudar bastante, porque ela vai dar um novo olhar. Porque a partir do momento que você você tem uma cobrança diferenciada, porque nós tivemos muitas cobranças, né? Seja de um lado, seja do outro. Então, eu acho que isso nos fortaleceu na questão de ter um novo olhar, uma maneira diferente de agir, ainda mais forte pensando na comunidade. Mas o que mais, na minha opinião, o que mais vai impactar, o que mais vai alterar o nosso dia a dia é a questão pessoal, é a questão humana. Eu acho que essa saudade que todo mundo, que você acabou de falar, a questão da saudade do bate-papo na hora do refeitório, a saudade de poder estar abraçando toda hora a quem a gente gosta, de cumprimentar as pessoas, de poder visitar as pessoas, encontrar os amigos. Isso vai mudar, né? Eu acho que isso vai fazer com que a gente se torne, eu espero muito isso, que a gente se torne mais humano, mais sensível, e se tornando mais humano e mais sensível, com certeza isso reflete no trabalho do legislativo e, por consequência, isso vai refletir no atendimento à sociedade. Eu acho que o engrandecimento do ser humano, por conta dessas dificuldades que estamos enfrentando, vai fazer com que a gente tenha um reflexo direto no olhar da sociedade, porque a gente vai perceber que existe não só um número, não é só um cidadão que está lá, não são só 404 mil habitantes que nós temos 404 mil seres humanos, vidas que precisam ser pensadas, devem ser respeitadas e privilegiadas no nosso dia a dia parlamentar. Perfeito. Vereador, eu agradeço muito a sua atenção, sobretudo por aceitar fazer a live nessas condições aqui. Infelizmente tivemos esse problema. Lembrando que vai ter o podcast lá no nosso canal no YouTube e também vai ter matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. E você que não segue ainda, veio aqui pelo canal, pelo perfil do vereador Pedro Kawai, siga o nosso canal aqui no Instagram. Todo dia a gente coloca informação sobre a Câmara. Vereador, muito obrigado pela atenção e a gente vai ficando por aqui. Obrigadão, viu? Valeu mesmo. Obrigado, um abraço aí. Deu sorte, que eu tô muito feio. Sei que até a barba eu fiz, mas beleza. Que nada. Um abraço. Mas, quem sabe a gente faz uma outra live que funcione tudo certinho. Aí se aparece, fica... Mas o conteúdo tá preservado, isso que importa. Obrigado mesmo, viu, Kawai? Valeu mesmo. Obrigado, Eric. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.